que exatamente faz você envelhecer? Será que é possível desativar os fatores que causam o envelhecimento para que a gente possa viver para sempre? Na aula de hoje, eu vou te contar por que nós envelhecemos e como seria possível, de acordo com a ciência, manipular as nossas células através de atitudes que você pode fazer, que você pode ter, para parar ou até mesmo reverter o envelhecimento. Será que a ciência já é capaz disso e escondem isso de nós? É bizarro, não é mesmo? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você faria se pudesse viver para sempre, porque eu quero ver a sua resposta. Será que é uma coisa boa ou o pessoal da ciência está brincando com coisa séria? Enquanto isso, aproveita para você se inscrever no canal para ficar por dentro das melhores informações sobre saúde. A minha missão aqui é te contar com uma linguagem acessível como aquela ciência complicada dos laboratórios é feita para que você realmente entenda o que acontece no mundo. E eu agradeço demais o apoio dos membros do canal e também das pessoas que já compraram o meu livro, O Código da Longevidade, porque são essas pessoas que permitem que esse conteúdo seja criado. Muito obrigado para vocês. E se você ainda não tem o seu Código da Longevidade, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, não deixe de conferir. Aqui no vídeo eu vou falar algumas dicas, mas no livro eu revelo todos os 100 maiores segredos para ter uma vida longa e principalmente uma vida saudável, porque não adianta nada viver muito se você não tiver qualidade de vida e também não tiver saúde. Viver muito tempo deitado numa cama, tomando um monte de remédio, preso a um monte de máquina, não é legal. Mas viver muito tempo curtindo, se divertindo, viajando, aproveitando com a família, tudo o que tem de melhor na vida é sempre uma ótima opção. Então faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição para adquirir o seu Código da Longevidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai fazer um grande investimento na sua vida. E sem mais delongas, para a gente entender como ser imortal, nós temos que entender o que causa o envelhecimento. Para a gente crescer e continuar vivendo, as nossas células precisam se multiplicar a todo momento. Células da pele, do fígado, por exemplo, se dividem centenas de vezes por dia. E até mesmo as células do cérebro, que antes a gente pensava que não se dividiam, também se dividem, mas se dividem mais lentamente. Mas para isso, todas as células, seja ela da pele, do fígado, do cérebro, elas precisam duplicar o DNA, o código genético, que representa exatamente o que você é. No entanto, toda vez que essas células se multiplicam, se dividem, erros podem acontecer e isso pode sim causar problemas. Nem sempre esses erros vão acontecer em regiões do DNA que controlam a multiplicação das células, o que levaria a um câncer, por exemplo. Na grande maioria das vezes, essas mutações naturais acontecem em regiões que simplesmente não fazem diferença alguma na sua vida. Além disso, nós temos mecanismos de reparos de erros, como proteínas que vasculham o DNA procurando e corrigindo essas mutações. É tão incrível que não é à toa que muita gente pense na evolução como obra de Deus, de um Criador, e não obra da seleção natural. Mas aí que tá. Você acredita na evolução ou acha que foi tudo criado do jeito que está agora? Comenta aí que eu quero ouvir a sua opinião. Polêmicas à parte, o fato é que a maioria das mutações naturais não são problemas enquanto somos jovens. O verdadeiro problema é o acúmulo de mutações em regiões críticas enquanto nós envelhecemos. Com o avanço da idade, além de acumular mais mutações nas células, a capacidade de reparo do DNA se torna menos eficaz. E esse acúmulo de mutações pode comprometer vários órgãos. Nossos músculos e ossos enfraquecem, nosso sistema imune também envelhece e passa a produzir menos células de defesa contra os micro-organismos, que faz com que a gente fique mais vulnerável. Mas se todo o envelhecimento fosse explicado apenas pelo acúmulo de mutações, o que os cientistas chamam de instabilidade genética, uma pessoa que não toma sol em excesso, que não fuma, que não bebe e por isso está exposta a menos fatores de risco para mutações, não deveria envelhecer. Por que então essas pessoas cuidadosas com a saúde também envelhecem? O que explica o envelhecimento de alguém que mantém hábitos saudáveis? Dentre as várias hipóteses que estão sendo estudadas para isso, além do acúmulo de mutações do DNA, eu vou te contar o que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina a 3 cientistas em 2009, que é a descoberta da chamada proteína da imortalidade. Tudo começa nos nossos cromossomos,
que são nada mais nada menos que o nosso DNA altamente compactado. Uma célula humana de uma pessoa sem alterações genéticas tem 46 cromossomos, e cada um deles tem centenas de germes responsáveis por determinar nossas características. Vamos pensar nas células como organismos vivos, fora do corpo, porque afinal de contas, elas estão vivas mesmo. Se você pegar algumas células do músculo cardíaco e colocar em uma plaquinha com nutrientes, elas vão continuar se multiplicando e literalmente vão bater como se elas fossem parte de um coração em um corpo. Se você pegar as células do músculo de um boi e der os nutrientes certos para elas se multiplicarem, eles podem até mesmo criar um hambúrguer no laboratório. E o que está controlando essa multiplicação são os genes dentro dos cromossomos. Mas nem tudo é perfeito. As células têm um limite. Chega uma hora que elas param de se multiplicar, mesmo tendo nutrientes à disposição. Em 1961, Leonard Hayflick e Paul Moorhead fizeram uma descoberta surpreendente. Mesmo dando nutrientes, as células não se multiplicavam para sempre no laboratório. Existia um limite. Após algumas gerações, elas simplesmente paralisavam as divisões, o que ficou conhecido como limite de Hayflick. Ninguém entendia por que as células, supostamente com todos os nutrientes necessários, não se dividiam depois de um ponto. Só em 1998, 37 anos depois, que nós entendemos o que estava acontecendo. E entender por que as células param de se multiplicar é um dos passos para entender por que nós envelhecemos. Todos os nossos cromossomos possuem nas suas extremidades uma estrutura chamada telômero, que é uma região que contém várias cadeias repetidas de DNA e proteínas que seguram todo o resto do cromossomo. É como se fosse a ponta de plástico de um cadarço que não faz nada além de garantir que os fios do cadarço não se soltem. E é exatamente isso que os telômeros fazem. São eles que garantem a estabilidade do nosso DNA e, consequentemente, da nossa informação genética. Só que toda essa estabilidade é colocada à prova a cada divisão celular. Os cientistas descobriram que cada vez que as células se dividem, os cromossomos perdem um pedacinho do telômero de forma natural. O que acontece é que quando a célula vai copiar o DNA, ela nunca começa pela ponta, ela começa por uma sequência específica de letras que ficam um pouco depois da ponta. E por isso, tudo que fica para trás acaba sendo eliminado dessa nova cópia de DNA. As células filhas, portanto, ficam com um telômero cada vez menor a cada divisão. Um recém-nascido tem em média 11 mil pedacinhos que formam os telômeros e seu material genético, enquanto o idoso tem só 4 mil, quase 3 vezes menos. As células dos idosos passaram por tantas divisões ao longo da vida que os seus telômeros estão bem menores. E algumas células durante a vida atingem o limite de Hayflick, quando elas param de se dividir. Você consegue ver isso na pele das pessoas mais velhas. Ela não se renova tão rápido quanto a pele de uma pessoa jovem. E um dos motivos é porque uma boa parte das células dos idosos já chegaram no seu número máximo de divisões. Por isso que a pessoa, quando é mais velha, ela demora a cicatrizar caso tenha alguma ferida na pele. O telômero pode diminuir tanto até o ponto do DNA perder a sua estabilidade. E o resultado disso é que as células param de se multiplicar e perdem a sua função. Na prática, elas envelhecem. Mas a pele é um órgão que é constantemente renovado. As células da pele se dividem o tempo todo, diferente de uma célula do cérebro que se divide poucas vezes na vida. Deve existir, então, alguma coisa que impede que os telômeros das células da pele diminuam, porque senão era para os bebês terem rugas. E aí, existe ou não existe algo de diferente nas células da pele? A resposta é: existe. Entender cientificamente como o nosso corpo recupera os telômeros das células pode ser a chave da imortalidade e tem tudo a ver com o Prêmio Nobel de 2009. Era manhã de Natal de 1984, quando Carol Greider, uma graduanda de biologia, junto com a sua orientadora Elizabeth Blackburn, em vez de elas estarem em casa abrindo os presentes, elas estavam no laboratório na Universidade da Califórnia tentando entender por que algumas células simplesmente regeneravam os telômeros. E vai ter gente pensando aí, meu Deus do céu, o que essas mulheres estavam fazendo lá? Não tinham mais nada para fazer em pleno Natal ficar vendo telômero. Que ideia de jirico! Mas, pessoal, é aquela velha história. O trabalho duro recompensa. Elas suspeitavam que pudesse haver algum processo químico acontecendo dentro da célula.
foi quando elas descobriram que a evolução desenvolveu uma maneira de tentar impedir o encurtamento dos telômeros e manter a juventude das células. Era uma proteína que por muito tempo ficou conhecida como a proteína da imortalidade. E Carol Greider, no auge dos seus 23 anos, descobriu a telomerase. A telomerase é uma proteína que reconstrói os telômeros e aumenta o tempo de vida das células. Foi a descoberta da telomerase e de como ela funciona que rendeu a essas cientistas o que eu citei e a mais um outro colaborador o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. Incrível, né? Eu acho que essa história já vale o like que você vai deixar aqui embaixo ou aqui embaixo no nosso vídeo. Mas e aí? Opa, peraí. Mas então é fácil obter imortalidade? É só dar um jeito de estimular artificialmente a produção de telomerase dentro das células e a gente vai ser jovem para sempre, vai viver a vida jovem para sempre. Mas pessoal, infelizmente não é assim tão fácil, né? Primeiro porque nem todas as células possuem telomerase. Células-tronco, que dão origem a todas as células da pele, por exemplo, têm muito mais telomerase do que as células que estão na superfície da sua pele. Faz sentido, afinal, elas precisam se dividir sempre para criar pele nova, enquanto as células da superfície não precisam se dividir, elas só têm que te proteger dos invasores e também dos raios solares. E segundo, que existe um problema muito sério em aumentar artificialmente a telomerase. Pensa comigo, uma célula com mais telomerase é capaz de regenerar os telômeros e se dividir por mais vezes, além do limite normal. E você já sabe que a cada divisão, essa célula pode acumular mutações. O que mais pode se dividir além do normal e surgir a partir do acúmulo de mutações? Não é à toa que as células do câncer também são chamadas de células imortais. Elas têm mutações que as fazem produzir muita telomerase e mutações que são resultado dessa multiplicação sem controle. Elas nunca param de se dividir e não têm um limite. O câncer é como se fosse um efeito colateral da imortalidade. E isso comprova, né? Porque antigamente, 100, 200 anos atrás, a gente não tinha muitos casos de câncer. Por quê? Porque as pessoas morriam antes por doenças infecciosas, por doenças respiratórias, por outros problemas. Hoje em dia, como a gente vê que a expectativa de vida da população está maior, o que acontece? Mais e mais casos de câncer, porque a população vai ficando mais velha e vai ficando mais propensa a ter esse problema. Então, quanto mais velha a pessoa, provavelmente maior o risco de câncer dela. Mas é aquilo, pessoal, como a ciência não tem limite, existem sim muitas pesquisas sendo feitas nesse exato momento. Tem gente no laboratório agora, vai ter gente no laboratório na manhã de Natal, enquanto a gente vai estar comendo nossa rabanada, nosso panetone, o pessoal vai estar estudando uma forma de tentar entender as chaves da longevidade das células sem causar câncer. Eu confesso para você que eu vou estar comendo o meu panetone e a minha rabanada, que é a rabanada da minha avó. Delícia, mas eu estou esperando o resultado da galera. E agora eu vou te apresentar o que a ciência já descobriu sobre como manipular os telômeros para que a gente possa viver mais de 100 anos com saúde. E outra forma também de viver mais de 100 anos com saúde é comprando e lendo e colocando em prática todos os hábitos do livro O Código da Longevidade. Mas vamos lá, tudo tem a ver com a telomerase, a proteína que reconstrói os telômeros. Talvez uma das maiores descobertas de todos os tempos é que a telomerase é capaz de responder a estímulos externos. Significa que existem algumas ações comprovadas pela ciência que podem aumentar a atividade da telomerase sem necessariamente nos causar um câncer. Muito pelo contrário, vai nos prevenir de câncer. Mas lembra que tudo é equilíbrio. Número 1, o que você pode fazer na sua vida para aumentar a atividade da telomerase e viver mais e melhor? Alimentação saudável. Vários estudos já mostraram que pessoas com uma dieta equilibrada têm uma velocidade de encurtamento menor dos telômeros. Ótimo exemplo disso é um estudo feito com mulheres americanas que mostrou que o consumo de fibras, especialmente as fibras de cereais integrais, de grãos integrais, está relacionado a um comprimento maior dos telômeros e também a maior atividade da telomerase. Não adianta sair comendo fibra de cereal igual doido, tudo bem? Apenas observaram que pessoas que têm essa dieta perdem parte dos telômeros mais devagar e, por isso, envelhecem de forma mais lenta. Número 2, segundo hábito que você pode incluir na sua vida, que vai melhorar a saúde dos seus telômeros, é a prática de atividade física regular, que é ótima para os telômeros.
Um estudo mostrou que pessoas que começaram a fazer exercícios aeróbicos, corrida, bicicleta, natação, regularmente, aumentaram o comprimento dos telômeros em relação às pessoas que permaneceram sedentárias. Só isso já é motivo suficiente para você começar a fazer atividade física. Mas os mecanismos pelos quais os telômeros se alongaram nesses casos ainda não estão esclarecidos. E tem um outro detalhe aqui também, pessoal. Não adianta fazer exercício em excesso, porque isso fica acima da capacidade de recuperação do organismo. Um outro estudo, por exemplo, mostrou que atletas profissionais que têm um longo histórico de treinamentos exaustivos possuem telômeros bem menores em relação a outros atletas. Ou seja, está faltando menos tempo para as células deles chegarem no limite das divisões. Número 3, sono de qualidade. Não é novidade para ninguém que tempo e qualidade de sono são super importantes para a nossa saúde como um todo, como a gente já falou em vários vídeos aqui do canal. A novidade é que o sono é importante também para os nossos telômeros. Pessoas que dormem pelo menos 7 horas por dia têm telômeros maiores. Número 4, última dica que eu vou dar aqui, o resto está só no livro, as outras 96 dicas estão no livro, é manter uma boa saúde mental. Como que está a sua saúde mental, sua saúde espiritual? Você tem cuidado delas? Você consegue gerenciar o seu estresse? Porque estresse e ansiedade encurtam os telômeros. E por incrível que pareça, pessoas que vivem em lugares onde a sensação de segurança é menor estão sempre em estado de vigilância e estressadas. E isso faz com que o telômero delas seja menor. Isso também vale para pessoas que vivem em lugares muito barulhentos ou muito poluídos, para mostrar que a saúde mental está totalmente relacionada com a saúde dos telômeros e também com o envelhecimento. Para você ter uma ideia, um estudo mostrou que pessoas que fazem o mindfulness, que é uma prática baseada na atenção e na consciência plena, que basicamente é você viver o momento, viver o presente, essas pessoas aumentaram em 17% a atividade da telomerase em um período de apenas 3 meses. Então, se você comer bem, fizer atividade física, dormir bem e controlar o seu estresse, os seus telômeros vão agradecer. Pessoal, isso para mim deixa uma coisa bem clara, que é a importância de ter um estilo de vida saudável. Além de te prevenir das principais doenças, os hábitos saudáveis também vão fazer você viver melhor e por mais tempo. Se você não sabe como atuar em cada esfera de uma vida saudável, e aí eu vou falar quais são as esferas de uma vida saudável: alimentação, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, relacionamentos saudáveis, redução de álcool, tabaco e outras drogas, autoestima e prevenção de doenças infecto-contagiosas. Se você não sabe como fazer para ter uma vida melhor em cada um desses aspectos, você precisa ler o Código da Longevidade. Eu tenho certeza que você vai adorar. Milhares de pessoas já leram, milhares de pessoas adoraram. Eu falo milhares que são milhares mesmo, por isso que eu pintei o cabelo. Então faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado para comprar o seu livro. É bem baratinho, é um valor simbólico para continuar, para fazer com que a gente continue dando conteúdo, dando ouro para vocês de forma gratuita. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me fala aí, será que a gente vai chegar ao ponto em que a gente vai viver para sempre? As cenas dos próximos capítulos prometem. Um grande beijo para você e sua família, tudo de bom para vocês, fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.